prazer o cristão, e eu creio que todos que estão aqui, é falar de Jesus. E ali a gente falava sobre esse assunto. Muitas das vezes nós achamos que a manifestação do Espírito Santo na nossa vida é através de movimentos. E, na verdade, o Espírito Santo de Deus, Ele é Deus. E Deus, Ele é santo. Deus, Ele é soberano em todas as suas vontades. E o Espírito Santo de Deus, Ele vem na nossa vida tão somente para nos mostrar, nos convencer do nosso pecado. Ele é justiça e Ele é juízo. E nós muitas das vezes não entendemos isso. E se não está servindo para isso, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, não é o Espírito Santo de Deus. Porque as coisas de Deus, elas são santas. Os irmãos concordam comigo que as coisas de Deus são santas, porque Ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor. E se o Espírito Santo de Deus não tem transformado a nossa vida, não tem nos convencido daquilo que não pertence ao reino de Deus, não é obra do Espírito Santo. E nós temos visto muito nas igrejas, não só na nossa, mas também na nossa, eu acredito que nós temos muito que orar e pedir a Deus, para Deus nos dar o dom de discernimento, porque hoje tem acontecido muito. Você sabe que o inimigo entra dentro das igrejas, ele profetiza, ele fala em mistério e ele cura. E eu entendo que se eu sou batizado com o Espírito Santo de Deus, se eu tenho a presença de Deus na minha vida, eu já não faço mais as velhas coisas. A minha vida mudou. E o que nós temos visto muito hoje, que as pessoas muitas das vezes não têm entendido. Eu acredito que muitos irmãos já viram isso aqui agora, falando de mim mesmo, irmãos. Quantas vezes a gente vê pessoas pulando no Espírito Santo de Deus, porque ouve uma música, acaba a música, ela senta, ela chora quando ela ouve uma música, ela pula, ela que eu falo a pessoa, e depois ela senta, como se nada tivesse acontecido. E a presença de Deus não é dessa maneira. Quando nós sentimos a presença de Deus, nós caminhamos na presença de Deus, nós vamos embora da presença de Deus. Se você está chorando na presença de Deus, você permanece chorando após o louvor, após a pregação, você continua sentindo a presença de Deus na tua vida. Porque a presença de Deus, Ele nos permite sentir para nós vivermos a presença dEle. Não é para nós sentirmos em determinado momento. Quem sente a presença de Deus, sente lá em casa, sente na rua, sente no trabalho. E nós muitas das vezes não temos conseguido entender isso. Quem tem a presença de Deus não adultera. Quem tem a presença de Deus não vai praticar a fornicação. Quem tem a presença de Deus não vai praticar a idolatria. Quem tem a presença de Deus não vai fazer com que seu corpo seja sensual, independente de homem ou de mulher. Quem tem a presença de Deus não mostra seu corpo. Nós vemos muitas das vezes uma pessoa pulando na presença de Deus, mas ela mostra seio na hora que ela pula, ela mostra perna na hora que ela pula, ela mostra barriga. Homem muitas das vezes com calça tão justa que eu não sei como que consegue respirar. Essa presença não é de Deus. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Eu não acredito que o Espírito Santo de Deus venha numa pessoa, faz ela pular, se alegrar na presença dEle, para ela provocar um escândalo. A minha amiga e a tua amiga fala que as coisas de Deus são santas. A minha Bíblia fala que ai daquele pelas mãos de quem vier o escândalo com as coisas de Deus. Quem tem a presença de Deus faz as suas contas. Quem tem a presença de Deus não faz contenda. Quem tem a presença de Deus faz a obra de Deus lá fora. Quem tem a presença de Deus ama seu próximo. Quantas das vezes nós vemos pessoas caídas precisando tanto que seja de uma palavra e não tem ninguém para fazer? Essa não é a presença de Deus, irmãos. Essa não é a presença de Deus. Essa não é obra do Espírito Santo de Deus. Nós conhecemos, irmãos, quem lê a Bíblia, quem ora a Deus, quem fala com Deus, conhece o Espírito Santo de Deus. E as obras do Espírito Santo de Deus não é manifesta só com
atos aqui na igreja. A Bíblia fala que quando foi atravessado o Mar Vermelho, Miriam dançou na presença de Deus. Ninguém precisou mandar ela dançar na presença de Deus. Ninguém precisou mandar ela bater palma. Hoje na igreja, nós vemos, as palmas louvam o Senhor. Eu amo duas pessoas e com uma coragem tão grande de bater palma. A palma, ela não é palma pedida. A palma nós temos que bater palma porque nós sentimos. Palma, ela é um rompante de que Deus é maravilhoso na tua vida. Que Deus, ele faz coisa grande na nossa vida. Palma não é só uma palma, quando você bate no portão de alguém quando você quer falar com alguém. Então a presença de Deus na nossa vida, ela tem que ser diferente. Nós vemos hoje, eu vi uma situação um dia de um irmão, não importa onde, não importa quem, uma pessoa de púlpito, né? Porque, gente, eu vou falar para você a realidade. Para mim não me serve sobre roupa aqui, mas me serve muitas outras coisas que Deus falou comigo. Então, se não está servindo para você, pega o que serve. Porque eu tenho certeza que se Deus está falando, está servindo para alguém. O que não serve para mim serve para irmão. O que não serve para aquela irmã serve para essa. O que não serve para essa serve para ele. Então é Deus que faz, é Deus que fala. E não olha para quem está falando, não. Porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para falar o que Ele quiser. E eu vi um irmão olhando para uma irmã numa situação tão feia, tão terrível, que não é coisa de se fazer dentro da casa de Deus. A irmã com uma roupa tão justa, que estava aparecendo a roupa íntima dela, dentro da igreja. E pula na presença de Deus, que Deus que é esse, meus irmãos, me perdoa, mas que Deus que é esse. Como que é isso? Eu não entendo. Eu já questionei a Deus dentro da igreja. Falei, meu Deus, como assim? O que é? Porque eu não entendo, sinceramente, como uma pessoa vai ter essa presença de Deus. Porque a minha Bíblia fala que aquele que provoca a cobiça também está pecando. Como que eu vou provocar uma cobiça no meu irmão? Como que o meu irmão vai provocar uma cobiça em mim? Eu não tenho que olhar, concordo. Mas tem coisa que foge do controle da gente. Dizer o ditado que diz no mundo, né? Invade nosso campo de visão. Aí já viu. E muitas das vezes também na carne. Então, eu entendo que essa não é a presença de Deus. Nós temos que buscar mais, saber o que verdadeiramente, o que é ter Deus na nossa vida. Eu acho a coisa mais linda as pessoas virem aqui e pregar bonito. Né? Já falei várias vezes aí para muitas pessoas, acho muito bonito o que Deus tem com o evangelista Renato. A maneira que Deus usa ele. Não é bonito? É bonito. E aí só que nós temos que viver. Presbítero Romário, eu gosto muito da pregação, né? Eu acho muito bonito, mas nós temos que viver. Não estou falando dos irmãos do livro. Eu estou falando que aqui, aqui não é só aqui. Aqui você pode ler a Bíblia o dia inteiro, ensaiar o dia inteiro até no espelho e vir aqui e fazer bonito. Mas lá fora. E verdadeiramente com Deus. Lá na nossa casa, como é que a gente é? Muitas das vezes nós falamos que temos a presença de Deus, tratamos nosso marido como lixo. As esposas, como se fosse um tapete que você chega na porta de casa, pisa em cima e entra para dentro. Isso não é presença de Deus. Muitas das vezes procurando coisa na internet que desagrada a Deus. Não é dessa maneira. Nós temos que começar a buscar de maneira diferente. Porque Deus, Ele é justo, Ele é misericórdia. E Deus, nós não procurarmos buscar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar. Eu costumo falar, eu ouvi, acho que foi até o presbítero Romário falando também esses dias, que o diabo não quer mais tirar as pessoas de dentro da igreja. Ele quer as pessoas mortas dentro da igreja. Porque hoje, sabe o que nós nos tornamos? Religiosos. É isso que nós nos tornamos. E não é isso que Deus quer. Foi a religião que matou Jesus. Não é isso que Deus quer da nossa vida. Ele quer uma mudança, Ele quer uma transformação, Ele quer coisa diferente para a nossa vida. Então, que nessa noite nós possamos entender a diferença do que é a manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sabe o que é a manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida? A hora que nós saímos lá na rua. É lá. A hora que nós saímos na rua, a hora que nós vemos uma pessoa precisando. Muitas das vezes tem pessoas que têm olhado para a vida dos irmãos, como tem olhado para a minha,
e tem falado muitas coisas da vida, às vezes da minha, da vida dos irmãos, mas não sabe o que a gente faz. Eu até falei para alguém essa semana, falei, é fácil você falar da vida da pessoa, difícil é você calçar o sapato dela e andar por onde ela anda. Então nós temos que buscar cada vez mais. Deus, ele é tão fiel, que Deus, na minha vida, eu sempre falo para Deus, Deus, eu não quero mais fazer, pregar, eu não quero pregar, porque eu entendo que muitas pessoas às vezes não aceitam esse tipo de coisa, porque não é gostoso quando uma pessoa vem aqui e fala que vai te dar isso, vai te dar aquilo, e Deus vai fazer, e Deus vai acontecer, e aí de repente, quando alguém vem e fala o contrário, Deus vai dar sim, irmãos, muitas coisas para nós, mas o diabo também dá. Muitas coisas. Sobe aqui em cima e fala para você que vai te dar e te dá. Só que depois ele vai querer de volta. E é a tua alma. Então nós temos que entender que nós temos que viver espiritualmente. Não que nós não vamos fazer nada nesse mundo. Nós estamos aqui, nós temos que viver também. Mas nós temos que viver o espiritual. O resto Deus vai fazer para nós. O resto Deus vai fazer na nossa vida. Porque na verdade, todos os dias a nossa carne tem que ser convertida, porque nós vamos morrer, ela não vai se converter. Então aqui há uma briga entre carne e espírito. A nossa carne, ela nunca está pronta. O nosso espírito, sim. Então nós temos que viver o nosso espiritual. Nós temos que buscar cada vez mais e mais a Deus. Parar de julgar os irmãos. Sabe? Parar de fazer contenda entre os irmãos. Falar que esse é isso, aquele é outro. Não, faz o teu. Faz a obra. Não interessa se ninguém está vendo. Não importa. Importa é para Deus. Deus está vendo o que você tem feito. Deus está vendo aonde você tem andado. Deus está vendo todas as coisas. Então nós temos que buscar as coisas espirituais do céu. Porque Deus, ele é fiel na nossa vida. E aonde nós estivermos buscando dele, as coisas vão acontecer. Nós vemos na Bíblia homens grandes que renunciaram muita coisa da carne. Nós podemos falar de Daniel. Daniel buscava as coisas espirituais de Deus. Então ele renunciou muita coisa da carne. A princípio, logo que ele foi levado cativo, ele podia ter se contaminado. Ele estava longe da terra dele. Ele foi levado à força. E muitas das vezes nós estamos colocados pela permissão de Deus em situação na nossa vida que nós não entendemos no momento. Mas eu creio que é um trabalhar de Deus. Então nós temos que permanecer com o nosso espiritual fiel com Deus. Porque nós não sabemos o trabalhar de Deus, nós não sabemos a maneira que Deus faz para trabalhar na nossa vida. E se hoje muitas das vezes nós estamos passando por algum problema difícil, alguma situação, nós temos que continuar buscando as coisas de Deus e não se entregar às coisas desse mundo. Quantas vezes nós vemos a pessoa que serve a Deus, pessoa mentindo? Gente, quanta pessoa tem que se diz cristão que mente? Que é uma coisa incrível, que estão mentindo. A Bíblia condena a mentira, Deus condena a pessoa que mente. E nós vemos tudo isso no meio da igreja, não é nem lá fora mais. Nós vemos aqui dentro da igreja. E a minha Bíblia fala aqui no livro de 1 Pedro 4,17 que o julgamento já é tempo. Do julgamento começar pela casa de Deus. Por quê? Porque nós estamos dentro da casa de Deus e fazendo coisa errada. Coisa que desagrada o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes nós achamos que Deus nos esqueceu e nos abandonou, que o Espírito Santo de Deus se afastou da nossa vida, mas não é não. Os únicos que podem fazer isso é eu e você, com as nossas atitudes, com os nossos pecados, com os nossos erros. Muitas das vezes nós achamos lá fora, eu não estou falando de doutrina aqui não, nós estamos falando de Bíblia, de Deus. Porque doutrina quem tem que falar é pastor, missionário. Eu estou falando de Deus, do que está na Bíblia. Muitas das vezes nós estamos aqui dentro hoje e amanhã estamos lá fora. Não pagamos nossa conta, né? Mentimos para todo mundo. Fazemos um papel feio com as coisas de Deus e usamos ainda o nome de Deus para as coisas. Eu estou falando de roupa, eu não estou falando de calça, de saia, não. Eu estou falando de causar escândalo na presença de Deus. Porque hoje nós temos visto que a roupa do crente está tão avançada que muitas das vezes uma calça está melhor do que certas saias. Então eu não estou falando de doutrina de igreja, eu estou falando de Deus.
do que Deus tem falado para nós. E olha, irmãos, para você ver que hoje, Deus quer de nós só isso. Uma roupa decente, uma vida honesta, pagar nossas contas, devolver nosso dízimo, ser fiel ao que Deus manda, cumprir as leis da Bíblia. Você sabe como é que era antigamente? Sabe o que Deus pedia para nós? Para nós entrar dentro de um lugar chamado Coliseu e ser comido por leões. Era isso que Deus pedia para o povo dele. Era isso que Ele permitia na vida do povo dele. E hoje é tão pouco que nós temos que fazer para Deus e nós não queremos. Nós achamos que nós não podemos, é muita coisa para nós. Nossa, é muita coisa. Eu não poder passar uma maquiagem, muita coisa eu não poder pintar minha unha, cortar meu cabelo, é muita coisa eu não poder colocar uma saia para cima do joelho mostrando minhas pernas, é muita coisa eu não poder colocar uma saia justa, é muita coisa eu não poder mostrar meu decote, é muita coisa. Olha para as coisas maravilhosas que Deus tem feito para a nossa vida. Aleluia. Eu não sei os irmãos, mas eu passo luta todo dia, irmãos. Eu vivo de glória em glória. Você entendeu? De luta em luta. Eu vou dormir à noite e falo, meu Deus, toma conta, porque eu não sei mais o que fazer, o Senhor sabe. Eu tenho a Camille que todo mundo conhece. Ela tem dentro do peito, no meu coração, uma bomba relógio. Entendeu? Que a qualquer momento pode ser acionado. E o que eu posso fazer, irmãos? Eu tenho que falar com Deus, eu tenho que pedir a Deus. E eu creio que todos os irmãos aqui têm luta. Só que se eu fizer o que desagrada a Deus, o que desagrada a Deus, você entende, irmão? Deus não vai cuidar. Eu tenho buscado a presença de Deus, porque eu sei que Deus é fiel. Eu tenho meu marido, como muitos aqui acho que sabem, está lá em Campo Grande, na Santa Casa. Machucou muito a mão dele. Meu marido trabalha de pedreiro, sem carteira assinada. E o que eu tenho que viver, irmão? Eu tenho que viver a minha fé. Porque Deus me deu uma fé. E a Bíblia fala que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu não sei se foi para o presbítero Romário, que meu esposo mostrou um dia, ou se foi para o irmão Eliébio, um grão de mostarda. Ele é mínimo. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, fala que você move montanha. Sabe o que é as montanhas na nossa vida? Nossos problemas, nossas dificuldades. Você entendeu? E Deus prepara pessoas, irmãos, para nos ajudar nesse momento. E eu tenho orado a Deus, tenho pedido a Deus fazer um milagre na vida da Camille. Porque nós, mãe, nós vivemos, sabe como, com nossos filhos doentes? Um dia após o outro. Senhor, cuida mais um dia. Quando é à noite, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor cuidou. No outro dia de manhã, Senhor, cuida mais um dia. No outro, quando é de noite, obrigado, porque o Senhor cuidou. É assim que nós vivemos. Mas se nós não estivermos buscando ser diferente, nós somos falhos, pecadores. Mas nós temos que buscar. Eu peço todo dia, Deus, muda a minha vida. Não interessa o irmão, não interessa a irmã, muda a minha vida. Porque nós precisamos ser mudados. Muitas das vezes nós olhamos tanto o defeito do outro, esquecemos de olhar o nosso. É dessa maneira. E está tudo errado. Primeiro, a Bíblia fala sobre tomar a ceia. Ela fala que nós temos que examinar a nós mesmos. Então, ele não fala que nós temos que examinar o nosso irmão. Isso serve para a nossa vida, não é só no dia da ceia, não. Então, nós temos que entender que nós temos que cuidar do nosso. Deixar o irmão, orar pelo irmão, ajudar aquele que precisa. Não se importar com quem fala da tua vida, porque sempre vão falar. Você faz, fala, se você não faz, fala também. Então vamos fazer a obra de Deus, vamos fazer a vontade do Senhor, porque Deus, Ele é misericórdia, mas também Ele é fogo consumidor. Jesus hoje é nosso advogado, vamos pedir para Ele interceder por nós diante de Deus, porque naquele grande dia Ele vai ser juiz, justo juiz para a vida. Então que nós possamos buscar uma mudança na nossa vida, porque eu sei que cada um de nós precisa, cada um de nós tem que buscar cada vez mais para estar na presença do Senhor, porque Deus, Ele é tão fiel mesmo sem